Pessoal, essa live é um pouco importante, na verdade muito importante, não um pouco importante não, ela é muito importante. Eu vou tratar sobre um tema, né? Hoje meu dia foi um pouco corrido, desde cedo eu estou na rua aí fazendo alguns eventos, na verdade eventos estão cumprindo algumas agendas, né? E a primeira agenda hoje foi com a Bia Kicis, a deputada Bia Kicis, junto com Osmar Terra, junto com o deputado General Girão e também com o senador Girão, no Ministério das Relações Exteriores, juntamente com o ministro Ernesto Araújo. Para quem acompanha aí o nosso trabalho, é uma live que fala sobre uma geopolítica aplicada socialista. Muita gente vai falar, pô, de novo esse papo de esquerda, direita, meu Deus, isso aí não é inócuo, é vazio, não é verdade, é teoria de conspiração. Olha, se você tem esse tipo de pensamento, você está muito aquém do que nós precisamos para elevar ao nível de patriotismo que nós buscamos. Essa reunião hoje, ela se deu por conta que nós estamos criando uma frente parlamentar conservadora internacional, que vai abranger além das fronteiras do Brasil, que vai pegar toda a América Latina, toda a América do Sul. E essa frente, há pouco eu fiz uma reunião também com a Bia Kicis e Osmar Terra e também o senador Girão e o deputado Girão também, o general Girão, com os senadores da Colômbia. A Colômbia, vocês sabem, passou no limiar, muito perto, uma linha muito tênue de ter aplicado de fato o socialismo naquela nação, naquele país. Não, nação não, país. Um país, ele não é uma nação, né? Você tem que separar as coisas, nós temos que separar as coisas. O Brasil, por exemplo, ele ainda não se tornou uma nação, né? O Brasil, ele é um país, é um povo, mas você é uma nação quando você de fato se une por um objetivo comum e você mata ou morre por isso, mas para o bem, né? Isso os socialistas fizeram, eles matam e morrem, né, pelo seu objetivo que é nefasto. E nós hoje, eu tenho os dados aqui importantes para passar para vocês, aqui tem a fundação, as ameaças conservadoras, aqui estão... As ameaças e oportunidades das causas conservadoras na América Latina. Isso aqui, tá, é um pequeno compilado para que vocês compreendam talvez o que eu venho a falar, que é a pesquisa do Ibope sobre conservadorismo no Brasil, né, o estudo partiu dos anos de dados numéricos do Índice de Conservadorismo do Ibope, realizado em 2016. Né? O índice classificou os brasileiros em 3 faixas de conservadorismo e mostrou que apenas 5% dos brasileiros têm baixo índice de conservadorismo. Isso é muito importante. Veja bem, 5% dos brasileiros têm baixo índice de conservadorismo. Quando eu falo em conservadorismo, nós não falamos nesse neoconservadorismo de Deus, Pátria, Família somente. Isso aí é a base. Mas tem uma coisa muito mais profunda no conservadorismo, que depois, se der tempo eu entrar nesse diapasão, eu explico, mas depois eu faço uma live falando sobre isso. Enquanto isso, 41% dos brasileiros são conservadores médios e 54% são conservadores máximos / radicais. Vejam bem, lembram que eu sempre falo sobre a romantização do socialismo? Lembra que eu falei algumas vezes, quem acompanha, que eu falei algumas vezes sobre o brasileiro ser conservador em sua essência, mas na cultura aplicada ele conseguiu romantizar pelo socialismo e acredita que aquilo é bom? Por conta da engenharia social, a tática midiática, né, que é extrema, que vai dissuadindo o cidadão cada vez mais a acreditar que os tempos mudaram, que agora as coisas são diferentes, que você tem que aceitar, e que caso você não aceite, você vai ser imediatamente rechaçado por seus pares nas ruas. É basicamente isso. Então essa live é muito importante nesse sentido, porque eu trato sobre essa frente, e aí no título está o narcopoder, e eu vou entrar agora nessa questão. Esse estudo mostra que o brasileiro, na sua grande maioria, é de médio conservador a máximo. Esse médio conservador, ele tem uma grande chance de declínio para começar a ser esquerdizado, porque ele está sendo romantizado em cima do socialismo. Então nós temos que resgatar esses conservadores para que nós possamos formar uma nação conservadora. Tá? 54% já é a maioria. 54% são conservadores máximos radicais. Tá? O estudo do Ibope avaliou o conservadorismo do brasileiro em relação a 5 pautas polêmicas. Uma delas
em relação ao aborto, e claro, sempre tem uma notícia ruim, esquerda isso, esquerda aquilo, pauta do aborto, vai ser votada no Congresso, não sei o quê, mas eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Você sabia que o Brasil é o país modelo, exemplo em combate ao aborto? Por conta de sua sociedade, que a nossa sociedade é a que mais combate contra o aborto? Primeiro lugar, vejam bem, nós temos parte de um Congresso obtuso, raso, vazio e inescrupuloso que quer a aprovação do aborto. Mas nós temos uma sociedade que é exemplo no planeta inteiro sobre o aborto, contra o aborto. Ou seja, nós somos o país número 1 em resistência ao aborto, para que não aconteça. E também somos o país número 1 em resistência à aprovação das drogas, à legalização de drogas. Isso não é bacana? Isso aí eu estou passando para vocês de um dado empírico, né? Consumo de drogas, tá? Beleza, vamos lá. Essa parte aqui eu vou passar, aí eu tenho aqui recortes de jornais, é o país e tudo mais, né? O consumo de drogas, legalização, experiências internacionais, fatores históricos, malefício do consumo da maconha, negativo, né? Efeitos negativos da cannabis, né? E aconselho que vocês acompanhem sempre também o deputado Osmar Terra, que ele tem na verdade, o debate que ele levanta é muito profundo sobre legalização de drogas e como que degrada a sociedade. Bom, dito isso, a nossa reunião, e está completamente linkada aí ao meu título, que nós estamos criando essa frente conservadora juntamente com parlamentares também de outros países da América do Sul. E por que você está fazendo isso, Daniel? Você não é deputado pelo Brasil? Claro que nós somos deputados pelo Brasil, mas você já ouviu falar em Foro de São Paulo? Né? Grupo de Puebla? Já conseguiram ler a respeito disso? Pesquisaram a respeito do Foro de São Paulo? Que muita gente fala, isso não existe. Existe, e existe sim. Eu estava agora, nesse momento, acabei de sair de um evento com o presidente, mas anteriormente eu estava sentado ali à mesa conversando com ele, uma conversa até particular, mas vou dar um trechinho da fala do presidente, né? Que hoje no Brasil eles tentam de qualquer maneira implementar o socialismo, né? E o primeiro passo, eu fiz até um tweet a respeito disso, o primeiro passo foi esse vírus maldito, que foi uma completa engenharia social, que eu já várias vezes tornei pública aqui a minha opinião. E depois vem a miséria, depois desse vírus vem a miséria, por conta desse lockdown e tudo mais, vem uma miséria louca, em que deixa a sociedade toda submissa, né? Subjugou a sociedade, e em terceiro, de fato, subjugamos a sociedade ao socialismo. Mais ou menos isso que acontece. Eles estão tão desesperados, né, e tão ramificados que eles falam, não podemos perder agora para mais um país tendo um levante conservador, como foi Polônia, Hungria, né, e outros países. A própria Colômbia que agora está começando a se levantar. E, em contrapartida, o nosso vizinho aqui, a nossa vizinha Argentina, totalmente tomada pela esquerda, está sem carne, não tem carne no país. Ou seja, vão começar a comer cachorro também? Tá vendo? É mais ou menos isso. Aonde a esquerda bota o pé, qualquer lugar que a esquerda parar, é um cancro. Ela corrói, ela degrada, ela destrói. E no Brasil não é diferente. Aí eu falo para você, o que você achou da soltura do ministro, do habeas corpus cedido pelo ministro Marco Aurélio Mello, do chefe do PDT, André do Rep, né? Um dos chefes aí, um dos narcotraficantes mais procurados e mais hostis à sociedade, mais perigosos, que coloca em total risco a ordem pública, a paz social, né? O que você achou desse? Você sabia que um advogado ele entra com pedido de habeas corpus e quando vai pedir um habeas corpus no STF, claro, se tiver algum jurista aí, tá me acompanhando, vai entender o que eu vou falar. Vocês sabem que existe venda de sentença, não sabe? Né? Sentenças vendidas, né? Vai lá o advogado e fala, ô, excelência, poxa, meu cliente aqui tá com aquele caso aqui, esse caso é muito complexo e tudo mais, talvez uma corrupção, vamos dizer assim, bem escamoteada, né? Pô, e tudo mais, excelência, será que não dá para analisar esse caso aqui com carinho, não? Olha, excelência, falando nisso, eu passei ali na Porsche, olha, vi um carro ali que é a cara do senhor, hein? Mas, voltando aqui, excelência, esse meu garoto aqui tá com um problema aqui, eu pedi para o senhor dar uma olhadinha aqui com carinho, né? Aí o juiz fala, já entende o recado, opa, tem um Porsche ali que é a minha cara, eu vou ganhar um Porsche, né? E venda de sentenças, eu tenho vários amigos juízes sérios, juízes que vivem do seu salário. É um bom salário? É, mas ele estudou a vida inteira para aquilo ali. É um juiz de provas e títulos, não um ministro do STF que foi elevado ao cargo de ministro, alçado aí por uma indicação comunista. Mas aí chega a Suprema Corte, que lá atrás o próprio narcopoder indica esses nomes, que o narcopoder não é só tráfico de drogas, não. O narcoestado significa o estado tomado por pessoas que estão ligadas ao narcotráfico.
E o narcotráfico está muito longe de ser aquele Zé Droguinha vendendo uma dolinha ali, né? Um papelote aqui, uma dola de maconha. É muito difícil. Isso aí não é o tráfico de drogas, isso é somente um bucha, um moleque de bosta que não tem expectativa na vida e se bandeia para venda ali de consumo de drogas, de entorpecentes, né? De qualquer coisa que seja psicotrópica. Agora, o narco-estado de fato, né, eu falei ontem, durante a inauguração da Frente Parlamentar em defesa das operações especiais no Brasil e a dificuldade que as operações especiais no Brasil, policiais especiais enfrentam, por conta de decisões como a do Fachin, do Marco Aurélio Melo, né, que é o Narco Aurélio agora, é o narco, né, de narcotráfico, né? Sabia que o Marco Aurélio Melo, ele deu esse habeas corpus, cedeu, né, esse habeas corpus aí, esse André, mas ele já cedeu mais ou menos 70 na mesma esteira, no mesmo sentido, no mesmo diapasão. Você sabia disso? E o Marco Aurélio, você vai sair ano que vem, você vai sair, daqui a pouco você sai do STF, né? Primeiro que eu acho que antes de sair você deveria passar por um teste de sanidade mental, né? Você não engana a mim, não engana. Eu fiz aquela live falando a respeito de vocês e suas decisões totalmente marginais, totalmente obscuras, com objeto em comum, sendo lenientes com o crime, né? Eu deixei isso claro, mas vocês insistem em fazer. A imagem do STF ela é tão podre no seio social, a sociedade rechaça tanto a Suprema Corte, e eu falo a instituição com seus 11 ministros, vocês são totalmente odiados pela sociedade. E vocês se tornam a cada dia mais odiosos pelas decisões que tomam. O povo não é idiota. Até era, vamos colocar que eles eram resignados, né? O povo era resignado. Ficava ali, via toda a insensatez de vocês, todas as loucuras de vocês, todas as loucuras de vocês, ou de parte do Congresso, ou de parte do Judiciário, ou do STF, que também é o Judiciário, a Suprema Corte, mas ficava ali, quieto, indignado nunca, resignado sempre. Hoje a população está para o caminho da indignação, e vocês sabem que a indignação ela move, ela arrasta. A palavra, a decisão, vocês podem até ser seguidores, mas para arrastar, é só a indignação que vai arrastar. E eu sou um cara indignado, tanto que o tempo todo combato aí os desmandos de vocês, tá certo? Aí quando você, Marco Aurélio Melo, não tem sorteio para distribuir esses pedidos de habeas corpus. E sabemos aí que o rapazote aí, o doutor, que inclusive o escritório é aqui em Brasília, eu estou em Brasília, que inclusive o escritório é aqui em Brasília, ele foi assessor do Marco Aurélio Melo, né? Aprendeu ali os meandros do STF, de como é toda a execução ali de sentenças, e de repente tem o seu escritório associado. Só que o ministro do STF ganha milhões. Vocês ganham milhões. Né? Vocês têm ramificações de escritórios em todo o Brasil. Uma sentença vendida para um traficante, desse naipe do André do Rap e os 70 que foram libertos aí, passam de 500 mil reais e subindo. Né? Nesse caso aí do André do Rap é 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. É no mínimo suspeito, né? Que você fica com a pulga atrás da orelha quando o ministro que está para sair começa a sentenciar a libertação dos escravos, né? A carta de euforia dos vagabundos, né? Você vai lá e libera o narcotraficante. Tem que fazer uma conta bancária, tem que fazer aposentadoria, né? Porra, o cargo é vitalício, mas não até o fim da vida, né? Você está ali, tem que sair compulsoriamente pela idade, né? Aí você tem que fazer uma aposentadoria boa, não tem? Tem que fazer, não tem? É isso. Grande ministro, parabéns para o senhor. Só que nós saberemos que no final a verdade sempre vai aparecer. Só que eu não sei o que passou na tua cabeça, Narco Aurélio, vou te chamar de Narcão. Fala, Narcão. Olha só, eu não sei o que passou na sua cabeça, Narcão, que você ia libertar um chefe do tráfico com o povo inteiro de olhos no STF. Eu estou para dizer e arriscar aqui, Narcão, que um garoto de 16 anos estava em casa no WhatsApp e falou: deixa eu pesquisar aqui o STF, porque as pessoas estão assim. O STF ele não existia há 10 anos, não existia, as pessoas nem sabiam o que era STF, quem era STF, quem era o ministro do STF, porra nenhuma.
Ninguém, nada. Até hoje não são nada. São nada. Só que vocês hoje são observados. Vocês têm uma lupa enorme em cima de vocês. E esse é o problema. As pessoas estão olhando vocês. E Narcão, tu achou mesmo que tu ia soltar um líder do narcotráfico do PCC e ia passar batido? E que linkado a isso as pessoas não iam ver quantas sentenças você já deu? Quantos habeas corpus você cedeu? Porra, tu deve estar comendo merda, né? Deve estar comendo. Não é possível. Porque tem que ser isso. É claro que existe ramificação do narcotráfico junto ao judiciário. É claro que existe. É claro que existe, eu sei, essa é minha área. É a área que eu atuo também. Então, não venha me dizer, ou então até querer me processar, porque eu estou dizendo uma realidade. Existem vendas de sentença. Só que uma sentença dada pelo STF é outro nível, né, Narcão? Um habeas corpus cedido por um ministro do STF é outro nível e não tem sorteio, como eu estava dizendo aqui anteriormente. Um advogado, ele entra com pedido de habeas corpus e desiste da ação, porque não caiu no ministro que ele queria. Então ele vai pedindo até que caia, que é distribuído, simplesmente foi distribuído. Caiu no Marco Aurélio, opa, Marco Aurélio, que isso, Narcão. Aí você pega, tem aqui, ó, vou até ler aqui para vocês o que está sobre a minha mesa, ó, tá até em espanhol, né? Aqui, ó. Corrupção, crime e poder. E poder. Isso aqui é um artigo muito importante e interessante sobre a corrupção, o crime e o poder. Muito importante. Mas depois eu tento transcrever e traduzir aqui, que o espanhol eu dou uma arranhada aqui legal. Aí eu passo aí para vocês. Enfim, quando nós temos esse tipo de sentença vendida, que o ministrinho de papel molhado achou que ia passar batido. Ele achou que ele ia liberar um líder do narcotráfico e ia passar batido. Mas não passou, né, Marco? Marco Aurélio Melo. Narcão, tem uma coisa para falar para você. Eu tenho uma coisa para te falar. Atenção, brasileiros. Atenção. Se é uma conjectura, uma hipótese, um cenário que eu estou criando aqui. O Senado recebeu uma pressão popular. Cabe a você agora sair às ruas e fazer essa pressão popular. Se o Senado recebeu uma pressão popular e já estão assim, ó, né, com esfíncter mais contraído que bíceps de halterofilista, se você pressionar esse Senado, o Senado pode vir a impeachment o primeiro-ministro do STF, que nunca houve um impedimento de um ministro do STF. Uma vez que um desses for impeachmentado, os outros ministros vão ter uma coisa chamada expectativa da pena. Eles vão compreender que o Senado pode sim cassar os seus mandatos, pode sim impedir o seu mandato. Então, faça pressão ao senador para que essa história do Marco Aurélio Melo, não caia nos braços de Morfeu, não venha a adormecer. Eu vou fazer questão de levantar todos os dias e fazer uma publicação a respeito por que o Marco Aurélio Melo abriu mais de 70 vezes a porta do inferno com seus habeas corpus. Tá certo? Então, faça pressão no seu senador, no senador que você votou. Faça pressão. Você que acompanha aí as minhas lives ou os meus posicionamentos, não esqueça que você é quem comanda esse país. Você que votou em mim e pessoas que acompanham, que não votaram porque são de outros estados, mas acompanham o meu trabalho, lembrem-se que eu os represento. Eu os represento. Eu estou aqui com um mandato cedido pela população para que eu possa representar. Então, a pauta que eu mais luto aqui é justamente contra o narcopoder, o narco-estado. Nós temos um narco-estado totalmente profundo no Brasil. Temos políticos eleitos pelo narcoterror. Uma vez feito isso, eles assumem o controle e permanecem com uma máquina bilionária nas mãos. No meu posicionamento ontem, na minha fala breve, na inauguração da Frente Parlamentar do Major Vitor Hugo, eu falei exatamente sobre o PCC, por exemplo, levantar em torno de 15 bilhões só no ano passado com o tráfico de drogas e armas. E empresas também, lavagem de dinheiro, né? Que se compara, olha só,
se compara com a máfia italiana, né? Na 'Ndrangheta, Stida Família, Cosa Nostra, né? Camorra, que são as máfias italianas, elas levantam aí por ano, só com o tráfico de pessoas, 10 bilhões de euros. Né? E tráfico de drogas e armas, 25 bilhões de euros. Totalmente organizada. Existe um tipo de cartilha a ser seguido. Por exemplo, eles têm limite mínimo de entrada, é acima de 14 anos. 14 anos em diante você pode ir lá e capitanear esse garoto. No PCC não é diferente, no Comando Vermelho não é diferente, Amigo dos Amigos, Terceiro Comando. Né? Temos Família do Norte, várias outras siglas de facções aqui no Brasil que estão inseridas no poder. É o narcopoder. O narcopoder não é somente aquele traficante que está lá com um fuzil, aquele cara, ele não é nada, ele não é ninguém. Ou você acha que um cara que não concluiu sequer o primário, ele consegue manobras orçamentárias de bilhões? Você acha mesmo que aquele idiota portando um fuzil na favela, aquele bosta, ele que é o cara que movimenta milhões de dólares, ou então que movimenta toneladas de cocaína, pasta base, maconha, por mês no Brasil? Você acha que aquele imbecil que não sabe quanto é 2 mais 2, ele faz esse império? Claro que não. É evidente que não. O que nós temos aqui são bodes expiatórios. Ele vive naquele lugar ausente do Estado, né? O Estado não está ali dentro, já teve uma tomada hostil, né, do território, e ele tem uma expectativa, ele quer ter uma casa legal, com teto rebaixado no gesso, uma lâmpada de croque, ele quer LED, ele quer uma moto legal, ele quer poder viver dentro do mundo dele, com mulheres ao seu lado, dizendo que tem maço de dinheiro no bolso, mas sempre naquele mundinho fechado. Afinal de contas, uma comunidade é um mundo, falta pouco ter uma prefeitura e uma câmara municipal só para eles. Né? Basicamente a Rocinha é um mundo. E aquele cara, ele quer viver ali. E quando ele quiser sair, ele se despe de tudo, nunca foi pego, não tem um registro policial, não tem nenhuma ocorrência em seu nome, ele não é réu em nenhum processo, ele vai à praia sem nada, o policial sabe que é o traficante, sabe, o policial conhece, porra, meu irmão, é o fulano de tal do Comando Vermelho, vamos pegar. Ele vai falar, pô, meu chefe, tô sem nada aqui, pô, não tenho nada aqui não, chefe. Aí vai puxar, vai, como que você vai conduzir esse filho de uma égua, esse marginal maldito, para a delegacia? E se for conduzido, pode até conduzir, não, vai ser conduzido de forma coercitiva, porque temos a fundada suspeita. Quando chegar lá, vai fazer o SARC dele, o que vai acontecer? Nada. Sabe por quê? Porque a nossa persecução penal não permite que faça nada com ele. E caso fosse pego, sendo chefe do tráfico, uma droguinha ali, o caramba, ele ia lá e sursis processual. Sursis processual. Reclusão o quê? Vai ser preso para quê? E o cara movimenta ali, junto com pessoas poderosíssimas, bilhões de reais, se não chegar a trilhões de reais. E esse mecanismo inteiro alimenta um organismo corrupto que tem tentáculos em todas as instituições do Brasil. Todas. Eu estou falando de uma coisa, na verdade, nós não falamos mais em corrupção, mas um estado profundo de corrupção. De um universo tão complexo que mas você tem um ponto de partida. Todo lugar tem um ponto de partida. Chama-se linha de investigação. Mas cada governo que passava, da Orcrim PT, nós tínhamos sempre um método governamental de suprimir a força policial de investigar, né? Cada vez mais, a Polícia Federal, por exemplo, os agentes nem sabem a operação que vai ter, vai ter uma operação em tal lugar. Eles recebem a operação e só vão saber lá, quando eles chegam no local, a operação é para prender tal pessoa, apreender tal objeto, buscar nesse mandado de busca e apreensão aqui, tal coisa, eles sabem no momento. Tá? Contudo, o PT ele conseguiu em uma lei, por lei, na época do PT, eles conseguiram escamotear a intenção de saber, para poder avisar quem seria preso, onde seriam essas operações, que até então o governo também não sabia onde seriam as operações. Dentro de uma lei, eles conseguiram colocar, não me recordo o artigo dessa lei, que o ministro deveria pagar as diárias. O ministro deveria pagar a diária da Justiça, deveria pagar essas diárias para os agentes. Mas antes ele deveria saber onde, para que ele pudesse escalonar o pagamento, colocar ali no valor, né, para cada lugar. Ou seja, de alguma maneira eles conseguiam saber onde teria a operação da PF. Ó, é para o Acre?
a diária lá no Acre é tanto. Eles escamotearam isso, achavam que era só para receber diária, isso está em lei, e dava tempo de ligar, fulano, ó, vai ter operação aí no Acre. Dá uma limpada na nossa área, tudo que é nosso dá uma limpada. Ele não sabia se a operação era para ele, contra ele, mas ele tinha tempo de antever essa ida da Polícia Federal e, claro, fazia a limpa em tudo que podia. E depois era só refazer tudo de novo. Né? Queimar computador, papel e tudo mais, isso é mole. Depois você vai e arquiva de novo em outro lugar, cria novos arquivos. São microsistemas que, quando descobertos, se desfazem e refazem. Isso é exponencial. Por isso eu falei aí em cima sobre o narcopoder. Aqui no Brasil o que acontece é governado por um narco-estado. Quando o presidente Bolsonaro assume o poder, ele cria um rebuliço nisso, um banzé, que ele vem e acaba com toma lá da cá, ele não faz conluio com o traficante, ele não tem esquema. E claro, sofrendo pressão de todos os lados, tentaram matá-lo quando ainda deputado, candidato à presidência da República. Você acha o quê? Que para alguém ir lá e matar com faca, você acha no meio de uma multidão para poder escamotear o mandante? Claro que você vai falar, o Adélio é só um maluco, um militante aí do PSOL, que ele era do PSOL, partido formado aí por paramilitares, por guerrilheiros, narco-guerrilheiros, né? Terroristas como aquele Lolo, vai lá e dá uma facada, a maioria pensa, pô, isso aí é só uma facada. Eu sei que eu estou me alongando na live, mas eu preciso passar esse campo de visão para vocês, e não tome como verdade não, só se questione, fala, pô, será que é isso mesmo? Pesquisa, conecte os fatos, você vai compreender, ter certeza que muita coisa é obscura, tá certo? Então não se trata de teoria de conspiração ou invencionismo meu, se trata sim de uma verdade, de um diagnóstico preciso do que acontece hoje a nível de Estado, tá certo? Então eu queria passar isso aí para vocês e deixar claro, Narcão, vai chegar até você, hein, Narco Aurélio? Para de vender habeas corpus. Eu ouvi a sua entrevista, em que a repórter no final pergunta, o senhor sabia que o advogado que pediu o habeas corpus era seu ex-assessor? Acabou a entrevista, acabou, tchau. E desligou, né, Narcão? Não conseguiu ouvir a verdade dói. Principalmente quando a verdade revela, não é isso? Se a verdade revelar aí, meu amigo, aí você deve ter nada como uma boa contraída no velho esfíncter, né? Para poder ver se está funcionando, né? Ver se não está com incontinência, né? Narcão, vou falar para tu, veritas filia temporis, São Tomás de Aquino, a verdade é a filha do tempo. Ou então a gente pode parafrasear também Winston Churchill, uma mentira dá volta ao mundo antes mesmo que a verdade tenha tempo de se vestir. Então, Narcão, tenha certeza, eu vou ter o prazer de te ver sendo preso ainda. E vou ver também o Alexandre de Moraes sendo preso ainda. Mas no momento que um de vocês, for impeachmentado, processado, julgado e preso, os outros de papel lá vão saber a expectativa da pena, que vale mais do que a própria pena, eu sempre falo isso. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão tomar jeitinho, vão desarquivar um monte de processos que estão arquivados há décadas, dos maiores desmandos contra todo o nosso país, que vocês simplesmente arquivam, porque não tem objeto. Um inquérito completo da Polícia Federal, que não é escoteiro mirim, é a Polícia Federal, e vocês simplesmente arquivam ou não permitem a investigação. Lembra quando vocês vieram apreender meu celular? Esse aqui, ó. Esse aqui é o celular, ó. Esse aqui é o celular que foi apreendido pelo STF, o mesmo chip. Tá aqui, o mesmo chip, o mesmo aparelho. Lembra quando vocês apreenderam, atropelando a prerrogativa que eu tenho do foro parlamentar? Vocês lembram? Vieram aqui nesse apartamento. Vocês vieram aqui, fizeram busca e apreensão e levaram um papel que está aqui sobre a minha mesa, que é exatamente esse papel aqui. E isso aqui é exatamente esse papel aqui, ó. Isso aqui está anotado aqui, MP, né? Direitos autorais, MP 948, cancelamento de serviço, blá blá. Eles viram isso aqui anotado. Aí tem aqui Alexandre Sampaio, setor hoteleiro, que era uma coisa que era de um projeto que a gente estava discutindo, uma MP 1420. Eu fiz uma live com Alexandre Sampaio, setor hoteleiro, blá blá. E assim por diante. Levaram isso aqui e o meu celular. Mesmo assim, vocês literalmente rasgaram a Constituição, artigo 53 está lá, e a emenda 35 robustece, 2001 ainda robustece ainda mais o texto, né, do foro parlamentar. E o foro por prerrogativa de função, eu defendo quando estão fazendo o que eu faço, defender a sociedade, não para vagabundagem.
Mas, quando foi ter a busca e apreensão no gabinete do José Serra, senador, né, em seu apartamento, o que o juiz não, o que o Dias Toffoli fez? Não pode haver busca e apreensão por conta da prerrogativa do foro parlamentar, quando as coisas, objetos apreendidos estão diretamente vinculados ao mandato, incluindo computadores, celulares, bababá, bababá. Quer dizer que para ele o artigo 53 serviu? Para mim não, mas tem uma diferença. Lá a polícia acharia tanta coisa, tanto nome. E aqui? O que você achou, Alexandre de Moraes? O que você achou aqui? Você não achou, né? E nem vai achar, filhão. Nem vai achar. Só que tem um problema. Vocês vão ser pegos. Tenham certeza. A verdade ao fim vai aparecer. Então, queria deixar essa live para vocês. Queria poder externar um pouquinho da minha insatisfação com essa Suprema Corte, que realmente me dá náusea, ânsia de vômito, né? Aquela corte odiosa, com a turma mais tóxica de todos os tempos. Então aí, no mais, não esqueçam, apoiem o presidente Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Força e honra sempre.